Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, está escrito: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Verso 22. Que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 24. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aqui nós vemos Paulo ensinando à igreja a nova conduta do novo homem em Cristo Jesus. O mesmo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós vemos aqui no verso 17 que ele diz, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Paulo está falando para a igreja de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é nova criatura, que se arrependeu dos seus pecados. A partir de então, a sua conduta deve mudar. Devemos permitir, uma vez que estamos em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus, o Senhor, através das suas manifestações, no nosso coração, venha mudar o nosso caráter. Você vê aqui alguns versículos, por exemplo, falando que aquele que mentia não minta mais. Quando estamos em Cristo Jesus, a nossa palavra é sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Não devemos mais viver mentindo ou andar na mentira. Por quê? Porque somos nova criatura. Aqui nós vemos Paulo falando também do novo homem, do velho homem, verso 22, e do novo homem, no verso 24. Que nós devemos se despir, ou seja, tirar os feitos do velho homem, deixar para trás o homem que bebia, o homem que se prostituía, o homem que tinha um coração mau, o homem que fazia tudo aquilo que desagradava a Deus e que era contrário à palavra de Deus. Tem que se despir deste homem, dessa natureza caída e corrompida, e se revestir do novo homem. O novo homem, um homem revestido do novo homem, quer dizer um caráter novo. Ou seja, o caráter de Cristo, o caráter do Senhor Jesus, tem que ser formado nas nossas vidas, para que assim nós venhamos ser regenerados pela palavra de Deus. Esse é o intuito e esse é o propósito de uma pessoa que está em Cristo Jesus, de uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus e já se batizou. Nós vemos Paulo dizendo que nós devemos se irar, né? Que às vezes nós se iramos, mas não se põe só sobre vossa ira. O que significa isso? Tem pessoas que se iram, mas guarda aquilo no seu coração, não libera mais perdão, não perdoa mais seu irmão, e você deve liberar o perdão para o seu irmão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, amargo, o coração fica inflamado, o coração fica cheio de ódio por conta de uma adversidade, mas através do perdão todo este embaraço cai por terra. Homens que mentiam, não minta mais. Vemos aqui o seguinte, palavras torpes. O que são palavras torpes? Nós vemos muitos homens e mulheres que proferem a fé em Cristo Jesus, que o linguajado da pessoa, a maneira que a pessoa fala, as palavras que a pessoa usa são palavras mundanas, são palavras que o mundo usa e não servem à serva de Deus. A conduta no falar tem que mudar, mas toda essa mudança não é gerada pela mulher ou pelo homem em Cristo Jesus. Toda essa mudança é gerada por próprio Senhor Jesus, por intermédio das manifestações do seu Espírito. Uma vez que nós somos templo e casa de Deus, o Senhor vai ao seu tempo trabalhar na nossa vida à medida que nós entendemos que somos nova criatura e que temos que viver uma vida em santidade, ou seja, se separar do pecado a cada dia para o Senhor e permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida. Aquele que furtava, não furte mais, é o ladrão. O homem que roubava, em Cristo Jesus, ele não rouba mais. Agora ele trabalha com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom
não o que é mal, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então isso é a igreja verdadeira. O homem em Cristo Jesus, ele entende isso por intermédio da palavra do Senhor. Ele é uma nova criatura, então a conduta velha tem que ficar para trás. Tem que se despir do velho homem, mas tem que se revestir do novo homem. As palavras, a maneira de falar, as vestes, tudo isso muda, começando do seu interior. É Deus que muda o coração do homem, uma vez que nós somos exortados pela sua palavra e nós recebemos a mensagem, a nossa vida passa a ser transformada e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. A ira, a cólera, no versículo 31, tem pessoas que são iradas, tem pessoas que andam gritando, tem pessoas que não têm compostura nas suas palavras, tem pessoas que não se comportam como serve uma serva de Deus, grita, são pessoas iradas, são pessoas violentas. A cólera é um impulso violento que leva o homem a guardar o ódio no coração, dando lugar ao diabo. Por isso que Paulo fala, não deixe lugar ao diabo. Somos nós que damos lugar ao adversário por conta de contenda, por conta de não perdoar, por conta de ser soberbo ou ser soberba, querer ser melhor do que a irmã, querer ser melhor do que o irmão. Isso são sentimentos da carne que termina abrindo espaço para Satanás entrar. É o que nós entendemos, não dê lugar ao diabo. É o que nós entendemos, não dê lugar ao diabo roubando. O que furtava, não furte mais. Não dê lugar ao diabo mentindo. Aquele que mentia, não mente mais, mas fala a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Porque nós vamos mentir para o nosso irmão, uma vez que o segundo maior mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não devemos mentir para nossa irmã ou nosso irmão, mas falar a verdade, simplesmente a verdade, e a verdade que vai nos libertar. E o versículo 30, o texto-chave, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele é inteligente. O Espírito Santo, ele tem desejo, ele faz escolhas. Ele tem sentimentos. E quando nós praticamos tudo isso aqui que foi lido, nós passamos a entristecer o Espírito Santo. Entristecendo ele, nós tendemos a perder a sua presença. Ele deixando de habitar na nossa vida, certamente nós não vamos ser gerados pela palavra, pois ele foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos perecer na condenação eterna. Então, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa conduta impede o agir de Deus na nossa vida, deixando nós uma vida reduzida. Por isso muitas pessoas não crescem, por isso muitas pessoas não passam daquilo há anos, não houve desenvolvimento, porque continuamente entristece o Espírito Santo com as suas atitudes. Em vez de buscar a natureza nova em Cristo Jesus, continua exercendo o ofício da natureza velha, mentindo, roubando, participando de festas mundanas, o palavreado é mundano, as vestes é mundana, não ora, não jejua, não lê a palavra. Então permanece natural, e permanecendo dessa maneira, o Espírito Santo, ele é impedido de agir na vida da pessoa. Mas guarda essa palavra no teu coração, que nós venhamos neste momento entender que nossos lábios é para glorificar o nome do Senhor. Não podemos usar os lábios para glorificar o nome do Senhor, é ao mesmo tempo estar glorificando Satanás, falando palavras imundas, palavras nojentas, palavrões. Os nossos lábios é membro e pertence ao Senhor, nossa língua. O nosso corpo é santo e é sagrado ao Senhor, consagrado para Ele habitar, para Ele trabalhar, para Ele nos guiar. Então, despide o velho homem e revestir do novo homem, e não entristeçar o Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe grandemente a todos vocês em Cristo Jesus.